dia! Ontem não tivemos o nosso café com calma devido às programações locais e eu confesso que eu já estava com saudade de vir aqui conversar com vocês, porque de uma semana para outra, além de muita coisa acontecer na nossa vida pessoal, na sua, na minha, eu sinto saudade dessa conexão, porque eu sempre falo que todas nós mulheres, principalmente as que são empreendedoras, as que têm cargos de liderança, elas estão numa posição da energia masculina muito alta e que elas precisam se resgatar para o seu feminino. E cada vez que eu venho aqui conversar com vocês, fazer o nosso café com calma, também é uma forma de resgate do meu próprio feminino, porque estar com mulheres, estar nessa conexão com todas vocês realmente é algo que floresce o meu feminino e eu tenho certeza que vocês também, com o conteúdo, com as vivências e com a nossa troca que a gente tem aqui. Então, hoje eu ia falar sobre receber. E foi o mesmo tema da semana passada. Mas algumas coisas foram acontecendo ao longo dessa semana de algumas mulheres que me procuraram e eu quis trazer esse tema que eu vou compartilhar agora com vocês, que não é só sobre receber, mas inclusive eu botei aqui no tema aqui em cima, ó. Você precisa se transformar, porque não é só sobre a gente aprender a receber, a gente precisa se transformar. E sabe por que eu levantei essa questão hoje? Porque eu encontrei uma moça essa semana, a gente já se conhece há alguns anos e ela passou por uma separação. E ela falou assim pra mim essa semana: Nai, eu tô perdida. Faz 2 anos que ela separou. Eu não sei o que fazer, eu tô perdida. Eu sei, eu tenho a consciência que eu tô com muita energia masculina, mas eu não sei pra onde ir. Ela tem 2 filhos, né? O marido dela, que ela separou agora, não tem tanto contato com as crianças, então ela carrega essa carga maternal, essa carga que ela tem com os filhos, e ela já se percebeu, ela assim, ó, eu tenho que cuidar aqui do meu negócio, e eu tenho essa energia masculina muito alta, eu sou virginiana já tem um perfeccionismo. E quando ela falou pra mim que ela se sentia perdida, eu falei assim, eu não vou citar o nome dela, né? Então eu uso muito a palavra fulana, né? Vocês já perceberam. Então eu falei, fulana, não é sobre o outro. Não, nesse momento em que tu se sente perdida, tu tem que entender que é o momento exatamente de tu se voltar pra ti mesma. Porque não é sobre o que o outro vai fazer e vai mudar, não. O que tu queres pra tua vida? Que mulher tu gostaria de ser? Porque sabe que a gente sempre admira alguma mulher. A gente sempre tem aquela que a gente admira, seja pelo corpo, seja pela coragem, pelo posicionamento, pela mulher que ela é. A gente sempre admira alguém. E quem você admira hoje? Quem é a mulher que você se espelha? Eu tenho uma cliente, inclusive ela vai estar no meu livro que eu vou lançar ano que vem. E eu tinha, né, uma cliente na época que eu era representante de moda, que eu admirava ela, assim, porque ela era muito acolhedora. Eu até dizia que ela era a minha irmã mais velha, parecia, porque ela era tão acolhedora e ela sempre me chamava para almoçar na casa dela, e me chamava para tomar café e sempre preparando mesas, tão acolhedora. Eu admirava e eu admiro ela até hoje. Esses dias a gente se encontrou. E eu dizia assim, ó, fulana, quando eu crescer eu quero ser igual a ti, porque ela é uns 8 anos mais velha que eu. E quando eu crescer eu quero ser igual a ti, porque eu admirava a forma como ela tratava os outros, não apenas as clientes, porque eu não era cliente dela, eu era fornecedora dela. E a forma como ela tratava todo mundo, eu admirava tanto. Ela tem um feminino tão leve, tão aflorado, que eu admirava aquilo nela. E quando a gente admira algo em alguém, a gente tem que pegar aquilo como espelho. Tá, o que essa pessoa faz que eu não faço? E aqui a gente tá falando não de sermos iguais,
Mas sempre que a gente admira alguém, a gente admira por alguma questão. Tá? Se aquela mulher, ela é acolhedora, ela cuida com carinho da sua casa, ela cuida com carinho dos outros ao seu redor, por que que eu não sou assim? Então cabe essa reflexão de você sempre pensar quem você quer ser, em quem você quer se transformar, porque nós aqui na vida, qual o sentido da vida? É evoluir, a gente está sempre buscando melhorar. E para a gente buscar ser melhor, a gente não busca através de ser melhor porque o outro está pedindo. Não, primeiramente a gente admira alguém. A gente está ali, se baseia em Deus, na espiritualidade. Mas quem você admira? O que aquela mulher faz que você não faz? E se você não faz, por que você não faz? E quando eu estava em contato com essa cliente, na época, porque ela é minha cliente há uns 15 anos, né? Na época que eu era representante de moda. Eu era totalmente masculina, com energia masculina. Eu sempre fui muito vaidosa de me cuidar. E eu sempre falo pra vocês, pode ser a mulher mais delicada e bela. Ela pode ter uma energia masculina muito grande, que é o caso da Sandy, que eu já falei em um Reels aqui no Instagram a respeito disso. Então, que a Sandy tem a energia masculina muito forte. Ela é a bonequinha ali, mas ela tem uma energia masculina muito forte. Então, quando você admira essa mulher e aquele trejeito dela, o jeito como ela cuida da casa, como ela cuida dos filhos, por que hoje você não está nessa posição? Porque você precisa sair de um lugar para outro para você se transformar de fato. E tudo começa admirando alguém, seja sua mãe, sua irmã, sua amiga. Quero que você faça essa reflexão hoje. Que mulher que você admira e que você gostaria de ser? Mas não de ser, de você cobiçar algo que ela tem em forma de inveja, de ganância, não. De admiração. Como eu falei, nossa, aquela minha cliente, ela cuidava tanto da casa. Eu lembro que ela tinha um jardim lindo, ela se mudou para uma casa maravilhosa. E do nada, que nunca é do nada, porque isso vai entrando no nosso inconsciente, eu me tornei a mulher que ama plantas. Gente, eu não sabia cuidar de uma planta. Cuidei do meu filho, tá ali vivo, mas as plantas todas morriam. E eu admirava tanto ela, que ela tinha um jardim lindo. Por quê? Totalmente feminino. E entrando em contato com aquilo, não, eu vou cuidar de uma plantinha. Não, essa plantinha vai dar... Hoje eu tenho várias. Essa plantinha eu vou ali cuidar. Dizem que tem que conversar com planta, mas eu ainda não cheguei nesse nível, tá? Confesso pra vocês. Comecei ali com uma plantinha ou outra, fazendo ali com amor. E aquilo foi fazendo eu me tornar a mulher que eu já admirava. Com um pequeno passo, uma pequena mudança que eu fui fazendo na minha vida, eu fui me tornando algo que eu admirava. E não é do nada. Não, tudo que a gente vai aprendendo, estudando, tudo aquilo que a gente vai se inspirando, vai moldando a gente. Vai fazendo a gente mudar os nossos pequenos hábitos. Não sei se vocês já leram o livro O Poder do Hábito. É muito bom. Porque nós temos que fazer pequenas mudanças no dia a dia para que a gente seja aquilo que a gente busca ser. E sempre que eu falo para as minhas alunas, não é sobre metas, as da mentoria ouro, não é sobre metas, sobre dinheiro e ficar rica, não, é sobre quem vocês estão se transformando nesse processo. Porque pode ter certeza que se você não tem o resultado hoje que você quer, seja ele no trabalho, na vida pessoal, é porque você ainda não é a pessoa que você deveria ser. Porque você diz, mas pra fulana tudo é fácil, pra ciclano tudo é fácil. Tá, mas o que aquela pessoa faz que eu não faço? Será que eu só reclamo? Será que eu só acho problema? Será que eu sou corajosa o suficiente para ter que mudar algo meu? Se nem uma dieta eu consigo fazer? Cabe essa reflexão. Porque para você se tornar a pessoa que você deseja no seu íntimo, em algo que você admira, em jeitos, em comportamentos, você tem que mudar completamente quem você é.
fácil? Não, não é fácil. Muito pelo contrário, é muito difícil. Você pensa em viver uma vida 30 anos fazendo a mesma coisa. Até que você percebe que tudo aquilo que você fazia por 30 anos estava te levando para um caminho que não era o que você gostaria. Você acordou e percebeu, putz, tô indo pro mesmo caminho da minha família. Pro mesmo destino da mãe, da tia, da avó. Mas você criou a consciência, você acordou para a vida, percebeu que você está indo por um caminho que você não gostaria e você decidiu mudar por você. Você não decidiu mudar, eu vou mudar porque o outro tá me pedindo pra mudar, porque meu marido tá reclamando, meu marido tá dizendo pra eu mudar. Não, você criou a consciência, estou igual a minha mãe, estou igual a minha avó. E eu falava delas, não gostava que elas faziam aquilo e agora tô eu aqui fazendo igual. Mas quando você cria essa consciência, você sai desse lugar. Mas você não sai de forma instantânea. Você sai fazendo essas medidas dia após dia na sua transformação, que é só sua. Mas essa transformação precisa criar a consciência. Para ela criar a consciência, você tem que ter tido contato com algo muito doloroso. Porque você só sai do piloto automático quando acontece alguma dor com você. Eu sempre falo, a gente pode mudar no amor ou na dor. E eu espero muito que você se transforme no amor e não na dor. Eu me transformei pela dor. Mas hoje eu ensino as mulheres a se transformarem no amor por elas, no amor por elas. Se você se ama, você faz o quê? Faz dieta porque eu amo o meu corpo, faço exercício físico porque eu amo o meu corpo é minha casa enquanto eu tô aqui na vida. Então você busca mudar por você e consequentemente isso vai trazer benefícios para todos ao teu redor. Para os seus filhos, para o seu marido, para o seu namorado, para sua mãe que vai dizer, olha como ela mudou. Eu nunca esqueço, eu vou abrir algo para vocês aqui. Quando eu fiz o curso de feminilidade, que foi o primeiro curso que eu fiz de formação, a minha mãe falou assim pra mim, minha filha, tu foi exorcizada. Olha só que forte. Eu nunca esqueço, foi muito engraçado, porque eu realmente mudei da água pro vinho. Eu era outra pessoa. Quem me conhece, se tem alguém aqui me assistindo e que me conhecia antes, é fato. Todo mundo nota a transformação que eu tive. E quando eu tive essa transformação, eu pensei, meu Deus, as mulheres precisam se transformar. Elas precisam acordar. Elas precisam entender que elas estão indo para o caminho errado. E qual é esse caminho errado? O caminho das mulheres que são masculinas demais. E não é sobre beleza. Não, é sobre energia. É sobre você fazer as coisas pro marido, é você fazer as coisas pro namorado, é você tomar a frente de tudo. Você não dá espaço sequer pro masculino tomar uma decisão, porque você já estava fazendo. Minha filha já tá indo lá trocar a lâmpada, já tá indo lá arrumar a maçaneta, já tá indo lá fazer... Calma, se freia. Você precisa voltar pro seu feminino. Isso porque você deve ter tido uma mãe que tomou a frente de tudo. Ou uma irmã que você via, ou uma tia. A gente sempre carrega esses padrões da nossa família, sem querer, de forma inconsciente. Só que quando você acorda pra vida, sai desse piloto automático e fala, opa, aqui tá errado. Ou você vai já pra terapia, ou já vai pra terapia de casal, mas você acordou. Só que não é só fazer terapia, e eu acredito e falo, todo mundo deveria fazer terapia. E sim mudar pequenas atitudes do seu dia a dia pra você ser a mulher que você quer ser. Não vai ser eu que vou fazer por você. Eu posso te dar a direção, te guiar. Por isso que a Academia Gast, ela é mulheres que guiam, ajudam, servem e transformam. Eu posso te guiar nesse caminho, mas só você vai fazer por você. Você vai ter que tomar a decisão. Seja porque você está vendo seu casamento ir para um lugar que você não quer. Seja porque você se tornou uma mãe que tá gritando com os filhos e você não era essa pessoa, porque você tá extremamente estressada, irritada, porque você está sobrecarregada. E eu sempre falo, a mulher masculina, ela é cheia doada.
sobrecarregada, cansada, estressada. Ai, Nai, mas é fácil pra ti falar. Tá, como assim é fácil? Eu tenho a teoria, porque eu fiz a formação, mas eu tenho a vivência. Porque é muito fácil a gente estudar e vir passar o conhecimento, mas quando a gente viveu, a gente consegue dizer assim, ó, esse caminho aqui não. Vem comigo, eu vou te mostrar por onde ir. E quando você começa nessa transformação, é algo tão genuíno, é algo tão, assim, ó, como é que eu era aquilo? Eu vejo fotos minhas e eu digo assim, ó, meu Deus, como é que eu era essa pessoa? E eu não tô falando de roupas, nada disso. Consequentemente, eu acabei mudando algumas roupas, mas é porque a transformação foi interna. Mas é a energia da foto. Se vocês verem as pessoas tirando selfie, eu já consigo perceber se a pessoa é mais masculina, energia, tá? Só pelo jeito que ela segura o celular. Porque quando você entra nesse mundo, você começa a reparar todas as mulheres. Mas não reparar no sentido de criticar. Não, mas de perceber que você tá muito afiada com relação ao feminino e o masculino. Porque você tá mudando. Então não é com julgamento. Eu sempre falo, o olhar aqui não é com julgamento, e sim um olhar voltado a ti, a tua percepção fina daquilo. Nossa, como eu tô percebendo. Fulana, tu também tem que entrar na academia Gaste, porque eu tô me transformando. E daí tu vai, e daí é uma corrente, e daí todo mundo vai se transformando, porque não é sobre mim ou sobre você. É sobre você perceber que todas as pessoas que você ama precisam dessa transformação. E ela não vem do dia pra noite. E quando essa moça que eu encontrei essa semana, ela falou assim, Nai, eu tô perdida. Eu falei pra ela, eu falei assim, ó, tu tem que estudar. Eu sinto te falar, mas tu tem que estudar sobre isso. Sobre o resgate do feminino. Sabe aqueles memes que falam, que a gente assiste os reels, que falam assim... Ai, não quero mais trabalhar, quero ficar em casa fazendo bolo e vendo novela Sessão da Tarde, que nem existe mais, Vale a Pena Ver de Novo, sei lá, não lembro o nome. Porque as mulheres se saturaram. As mulheres se saturaram de trabalho e agora querem voltar pra isso. Gente, vamos voltar, vamos rebobinar, porque a gente cansou. Porque elas assumiram uma postura que não é delas. Vai botar você pra bater uma laje? Não vai, porque é homem, é o masculino. E por que você tá querendo competir com esse masculino no teu relacionamento, nos futuros relacionamentos? E quando eu falo sobre a academia de feminilidade, independe se você é solteira ou é casada, pra quem é casada é muito pior. Uma das minhas alunas, ela falou assim, Nai, eu tô voltando pro meu feminino e o meu marido tá perdido. Eles estão 20 anos juntos. Por quê? Porque a mulher passa 20 anos ali no comando do relacionamento. Quando ela volta pro feminino, o marido fica, tá, e agora o que eu faço, meu Deus? A pessoa tá 20 anos me dando as coordenadas. E o masculino, que tem que coordenar, ele vai pra onde? Ele fica perdido. E daí eu falei pra ela, olha, essa transformação, ela tem que ser conjunta, mas tu vai ter que ser sábia em guiar ele. Por isso que mulheres que guiam, ajudam, servem e transformam. Umas às outras, uns aos outros, aos filhos, aos parentes, enfim. Então você tem que ser uma mulher sábia a ponto de conseguir guiar essa pessoa. Porque você se transformou. E quando você se transforma, você não consegue voltar ao que você era. Porque uma coisa é você mudar. Quando você muda, você consegue desmudar. Porque você não se transformou. E eu não quero que você mude. Não quero. Não quero que você mude. Se você tá aqui pra mudar, pode sair. Pecado falar assim, né? Não, mas é porque eu quero que você se transforme. Tudo que é transformado não consegue voltar ao padrão original. Então, sim, você vai dizer, eu fui transformada. E você vai falar com todas as letras, eu fui transformada, eu sou uma nova mulher. Hoje eu digo, as minhas amigas não me conhecem mais. Minhas amigas de 30 anos não me conhecem mais. Porque eu realmente fui transformada. E eu aposto que você também percebe que você não tem mais alguns assuntos com as amigas antigas, com pessoas do seu trabalho, com pessoas do seu convívio, porque você já está na sua transformação. Quando você já está
nesse meio, quando você já está percebendo essas mudanças, você se afasta. Porque alguns assuntos não cabem mais em você. A convivência já não dá mais porque você saiu daquilo. E não em forma de soberba, de você ser melhor, não. Mas porque você não está mais naquela vibração. E a mesma coisa sobre festas, baladas ou beber, enfim. Quando você sai por escolha sua, evolução sua, cada um está no seu próprio caminho. Ninguém está aqui para julgar, mas sim respeitar a escolha de cada uma. E você não precisa se sentir mal por se afastar das pessoas. Porque é o seu caminho e ninguém tem nada a ver com isso. São as suas escolhas, aquilo que você quer de melhor para sua vida, aquilo que você realmente buscou ser e você está conseguindo ser agora. Se você tem 25 anos, 30 anos, 40, 50, eu vejo mulheres com 60 anos repetindo padrões porque elas não acordaram. E você não precisa viver repetindo padrões que não são seus. Você não precisa, a vida é sua. E se você hoje não está aonde você quer estar, olha para dentro. Eu tenho que voltar para o meu sentir. Às vezes as pessoas acham que elas conseguem sentir. Eu uso muito a palavra sentir, porque o feminino é ligado ao sentir. E a gente acha que a gente sente dor, a gente sente cansaço, principalmente. Eu acho que eu sinto tristeza, eu acho que eu sinto alegria, e na verdade não. Porque o sentir, ele é algo tão íntimo e tão profundo que a mulher, ela não quer sentir. Ela não quer. 90% das mulheres foram ensinadas a não sentir. Eu me incluo nisso. Eu fui essa pessoa. E se você também percebe que realmente, eu fui ensinada a me bloquear do meu sentimento para não sofrer. Ou porque eu tive um namorado que me traiu, ou porque eu tive algum narcisista na família, mas eu tô me bloqueando de sentir porque eu posso sofrer. Então, a mulher, com medo de sofrer, ela se bloqueia de tudo. E não é só do sofrimento, ela se bloqueia até de amar. E é por isso que muitas dessas mulheres hoje estão solteiras ou estão masculinizadas demais. Porque quando elas estão assim, elas estão bloqueadas. Eu não quero sentir. Eu não posso sofrer. Eu não posso sentir, eu não posso depender de homem, eu tenho que ter meu dinheiro, eu tenho que ter a minha casa, eu tenho que ter... Ótimo, tem mesmo. Mas você não precisa fazer isso ou isso. Não, eu vou ser a guerreirona que dá conta de tudo e não vou me permitir sentir. Não precisa, não é 880. Aqui não existe isso. Tu pode ser e deve ser a mulher que busca a sua independência financeira, a mulher que quer fazer tudo com amor, com servir dentro do seu trabalho, mas sim com o seu feminino e masculino junto. Tu não precisa ser só a guerreirona, a mulher salvadora e bloquear o outro lado por medo de sofrer, ou medo de viver o que seus pais viveram, ou medo de repetir alguma coisa que você viveu no passado. Você não precisa, não é uma exclusão. A vida não é uma exclusão. Ou é isso ou aquilo. Não. E eu não quero que você também viva nesse formato. Até porque ele não é sustentável a longo prazo. Você tem que saber dosar. Não, nesse momento eu consigo ser a mulher que vai batalhar, a mulher que vai cumprir as metas, porque eu tenho os objetivos do meu trabalho. Mas quando eu chegar em casa e eu voltar para os meus filhos e eu voltar para o meu marido, eu preciso voltar para o meu feminino. E dentro do meu livro, A Preciosidade Feminina, quem tá aqui e quiser depois o meu livro e não tem ainda, ele é um e-book, eu dou ele de graça, tá? Eu mando para vocês, é só me chamar aqui depois no privado, eu mando pelo WhatsApp, porque pelo Instagram não dá de mandar, tá? Mas eu mando meu livro A Preciosidade Feminina para vocês. Tem uma medida que eu coloco lá para você desligar o seu masculino quando você chega em casa do trabalho. Quem trabalha em home office talvez seja um pouco mais difícil, mas dá de fazer essa medida também de outra forma. Mas é assim, chegou do trabalho, vai entrar, saiu do trabalho, vai entrar no carro,
dentro da bolsa tenha algum que eu chamo que é o que vai ligar o seu feminino. É como se fosse uma chave que tu vai virar. Então você vai pegar, seja um creme para as mãos, um splash, alguma coisa que vai fazer o seu cérebro entender que você vai ativar o seu feminino e sair do trabalho, do modo masculino de ser, certo? Então você vai ter dentro da sua bolsa um creme para as mãos, um cheirinho para botar no corpo, no carro, alguma coisa que vai ativar o seu feminino. E cada vez que você fizer isso, você vai lembrar de mim. E você vai lembrar que, opa, agora eu tenho que voltar pro meu feminino. Então você vai respirar, relaxar e entender que agora você não precisa ser aqui dar conta de tudo. Você pode ter a parceria. Você pode saber pedir ajuda. Porque eu aposto que você não sabe pedir ajuda também. Ou se sabe, tem um pouco de dificuldade ali. Ai, como é que eu vou pedir ajuda? Nunca me ensinaram a pedir ajuda. Eu sempre tive que fazer tudo sozinha. Por isso que eu digo, essas medidas, elas têm que ser adotadas todos os dias. Dia após dia, você vai fazendo essas medidas para você ir ativando dentro do seu cérebro esse resgate do seu feminino. E assim você vai percebendo que você vai mudando. Se você trabalha em home office, pode ser tomar banho também. Uma coisa que eu fazia para ativar o meu feminino, principalmente quando o Léo, meu filho, ele era mais recém-nascido, assim, sabe? Que é aquele momento tenso, que a gente se esconde no banheiro, assim, né? Tipo, ai, um tempo pra minha cabeça. Eu ligava uma vela, eu acendi uma vela perfumada, eu gosto muito de velas, e a vela era a minha reconexão comigo mesma. Às vezes eu ficava assim, ó, olha que doideira, mas é verdade. Eu ficava assim, ó, só cheirando a vela, pro meu cérebro ir se acalmando, e eu ficava ali no banheiro só dando cheirinho na vela antes de tomar banho. Mesmo que a luz esteja acesa, eu acendia a vela. Por quê? Porque era um indicativo de que eu precisava me resgatar. A gente precisa se resgatar. Mulheres, vocês precisam se resgatar. Principalmente quem é mãe. E eu falo porque eu sou mãe também. É aquele momento do desespero. Porque a gente já tem uma sobrecarga surreal. Surreal. E a gente não precisa viver assim. É uma escolha. Trabalhar muito é necessário? É preciso? Sim, trabalhamos muito. Cuidar de filho é preciso? Cuidar da casa é preciso? Sim. Mas não precisa ser um peso. Não precisa ser um fardo, porque essa escolha é sua. Se você tá cansada, estressada, sobrecarregada, é uma escolha sua. Provavelmente você não sabe pedir ajuda. Você não sabe receber ajuda, que é o mais difícil. Ai, não precisa. Deixa que eu faço. Não é nem o pedir, é o receber. Tem pessoas que não percebem que podem contar com as outras, porque ela não se sente segura, não se sente segura com o outro. Ela não se sente segura de... Será que eu posso contar com meu marido? Eu já pedi tantas vezes pra ele vai lá, não faz, não tira um lixo, gente. Eu sinto que eu nem posso contar com ele mora comigo, a gente dorme, acorda junto, convive e eu sinto que eu não posso contar com ele. Será mesmo? Ou é porque você não tá conseguindo se comunicar com o seu feminino? Porque uma coisa é tu pegar e falar, ai, tira o lixo, ai, leva o lixo, ai, porque tu não tira o lixo, ai, porque tu não tá falando, Não, falar dessa forma é fácil. Totalmente no masculino. Mandar, fazer, direção, obrigações e outra. Isso lembra o quê? Eu vou ser repetitiva, Quando você fala mandar, fazer, cumprir, de quem você lembra? Quando eu falo essas palavras, quem que mandava você fazer as coisas? Quem que dizia, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo? A sua mãe. Então, muitas de vocês estão se tornando a mãe dos maridos, porque é uma linha muito tênue do feminino, e não estão percebendo. Então, a mulher que ela é parceira, ela precisa sair dessa esfera do mandar e entender o pedir com o feminino. Porque você sai da esfera mãe, da esfera
Porque o homem entende como você sendo mãe, pedindo pra fazer as coisas, e você também começa a se perceber e a mudar os seus próprios comportamentos, a sua própria mudança. E ela só vem quando você entende e começa a aplicar, dia após dia. Nunca é do nada. E se você tá aqui me ouvindo hoje é porque você já acordou, já teve a consciência disso. E você quer sair desse lugar. Eu tenho certeza que você quer sair desse lugar. E você não sabe o que fazer. Como aquela moça que eu encontrei, que ela está há 2 anos e ela falou, eu tô perdida. E quantas mulheres perdidas você conhece? Porque pode ser que você não fale pra mim que você se sente assim. Mas eu sei. Porque as pessoas, elas têm vergonha de falar. Elas não querem demonstrar a vulnerabilidade delas. Porque ensinaram que vulnerabilidade é fraqueza. Então a mulher, ela não quer demonstrar fraqueza, ela não quer demonstrar nada, porque eu sou a maravilhosa, porque eu sou a fodona. Não, você sabe que eu não falo nem palavrão, você sabe que eu não falo palavrão. Ah, mas aqui dá conta de tudo. Então ela não aceita a sua vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, ela é algo que conecta os seres humanos. Tem uma escritora, a Brené Brown, não sei se vocês já ouviram falar dela. Inclusive tem um talk show dela no Netflix de 1 hora e pouquinho, que o nome é The Call to Courage, que eu acho que é a chamada para coragem. A Brené Brown, ela é uma estudiosa que estuda só vulnerabilidade nos Estados Unidos há mais de 30 anos, eu acho, entre homens e mulheres, nas empresas. E o que ela percebeu ao longo desses anos? Que tanto os homens quanto as mulheres, eles não querem demonstrar fraqueza. E olha que engraçado ter uma pessoa que estuda isso, para vocês verem como é algo que impacta as empresas, e isso que ela é mais focada em empresas, assim, né? Mas também nos relacionamentos, porque as pessoas não querem demonstrar isso. E outra, tem uma coisa que ela fala que eu achei fantástica e que é muito verdade, que as pessoas estão sempre esperando o pior. Ninguém espera coisa boa. Quando tá tudo dando certo, tá tudo maravilhoso, você tá em paz, você tá tranquilo, você pensa, vai dar ruim. Alguma coisa vai acontecer. Não, tá tudo muito bom. Tá tudo muito certo. Alguma coisa vai dar errado. Ou vou perder o emprego, ou vou perder um cliente, alguma coisa vai dar errado, porque tá tudo muito bom. E por que você não consegue só curtir o momento? Porque você não foi ensinada a receber. Então você tá sempre esperando o pior. Porque ninguém te ensinou. Ninguém falou assim, ó, tá, agora tá tudo bem, só curte a vida. E daí você arranja um problema. Porque você não sabe curtir a felicidade. Então você tá sempre reclamando de alguma coisa nada a ver, às vezes. Porque você quer achar algo ruim. Porque você não tá sossegada em quem você é. Você tá agoniada. Lembra que eu falei? Você tá ali, numa inquietude, porque tá tudo certo, então eu vou ter que arranjar um problema. Aí você arranja uma briga. Que tem outros memes rios, né? Assim, né? Ai, minha vida tá muito tranquila, vou comprar uma briguinha com meu marido. Porque tá tudo indo bem, tu pensa, não, tá alguma coisa errada, né? Então eu vou comprar uma briguinha pra dar uma movimentada. E não! É porque você não entendeu que você pode viver a vida tranquila. E engraçado, essa mesma cliente minha que eu falei que eu admirava, que eu queria ser como ela, que ela tinha o feminino dela e tal, ela assim pra mim, ai, Nai, a tua vida deve estar muito corrida, né? Porque ela sabia o quanto a minha vida era corrida, na época que eu era representante de moda e tal. Deu assim, não tá corrida a minha vida. Dela, não tá corrida a tua vida? Deu assim, não. Minha vida, ela tá corrida, gente. Eu trabalho com horários cronometrados, mas a minha vida tá em paz. Então, quando tu tá em paz, por mais que a tua vida esteja corrida, tu tá em paz. E essa paz, ela é uma paz interior, que ninguém tira. Uma coisa é, te tirar do sério em alguns momentos, ok, não somos Buda, né? Não tô falando aqui que a gente é isso, né, gente? Não é isso. Mas é uma paz de
não achar ruim nem a correria do dia a dia. Porque eu tô em paz com quem eu estou me tornando, com quem eu escolhi ser, com a mulher que eu decidi, porque é uma decisão. E essa decisão é sua, não é minha. Então, quem você decide ser hoje? Você quer ficar nesse mesmo padrão repetitivo de ciclos ou você decide se transformar? Porque a partir do momento que você decide, você não consegue voltar atrás. Porque é algo que não te cabe mais. E você transcende isso pro mundo. É algo que chega a ser espiritual, assim. Porque é algo que não dá mais de voltar. E você vai sedento. Sabe quando a gente é sedenta por Deus? Que a gente tá ali estudando a Bíblia, ou né, o que vocês acreditam. Mas sabe quando a gente tá ali sedenta? É a mesma coisa. Quando você volta pro seu feminino, você fica tão sedenta pela transformação. E as pessoas ao seu redor notam, tá? Chega a ser engraçado. Porque as pessoas notam que você mudou. A tua energia, a tua vibração, o teu semblante muda nas fotos. Quando você olha as suas fotos antigas, você muda. E daí você vai buscando cada vez mais essa transformação, porque você tá apaixonada por você mesma. Você tá assim, ó, nossa, eu tô em paz, eu nunca tive paz. Porque a paz é algo muito interior. A paz, ela não é a paz no mundo, guerras e ok. Temos, né, isso, a gente busca que todos estejam em paz, mas somos seres humanos e os seres humanos são falhos, pecadores. Então, cada um de nós tem que buscar a paz interior, porque ela vai refletir no seu marido, no seu companheiro, no seu filho, porque você tá tranquila, então você não precisa gritar, você não precisa mandar. Às vezes a gente tem que mandar os filhos fazer as coisas, né, porque eles enrolam a gente, né, o meu tem 5 anos, eles dão aquelas engambeladas, né. É a questão mãe, né? Mas você tá em paz, mesmo nos momentos desafiadores. Porque a paz, ela é interna sua. E o dia que você descobrir essa paz interior, eu quero que você me conte. Eu quero que você fale assim, Nai, eu realmente... Pode vir falar aqui pra mim no meu pessoal aqui, pode vir me contar. Eu vou amar saber que você quer essa transformação, que você decidiu se tornar uma mulher melhor por você, consequentemente pelos seus, mas principalmente por você, porque você não se aguenta mais. Sabe quando a mulher tá na TPM? E daí ela tá na TPM e daí ela fala assim, meu Deus, eu não me aguento mais. Quando é que vai descer esse negócio? Porque eu não me aguento mais. Porque a gente, às vezes, aí dá vontade de comer doce. E daí a gente não se aguenta porque os hormônios... Porque a gente tem os hormônios, né? Eu sempre falo, eu não atendo homens. Porque primeiro que a mulher, ela não tem a soberania sobre o homem dessa forma, né? Nós temos de outro formato. Assim, não, eu trabalho com mulheres porque eu entendo os hormônios. Eu entendo que elas vivem. Eu entendo, é o meu mundo. Não vou falar de algo que eu desconheço. Entendeu? Então, quando você tá naquele momento assim, eu não me aguento mais, meu Deus do céu. Sai desse corpo. Parece que a gente quer que desça justamente pra sai desse corpo que eu não aguento mais. Você vai perceber exatamente essa sensação na sua transformação. Que é assim, ó. Ai, não aguento mais. Meu Deus, eu tô sempre estressada, eu tô sempre cansada, eu não sei mais o que fazer. Tá tudo ruim. E quando você sai disso, você vê, nossa... E quando as pessoas me perguntam, e aí, Nai, tudo bem? Eu digo, tudo ótimo. Eu posso estar com problema, com 1000 boletos, eu posso estar com filho doente, mas eu tô bem, porque tá tudo bem. Os problemas a gente resolve. Só que se a gente não tá em paz com a gente, com quem a gente é, os problemas viram grandes problemas. Porque o problema primordial está em quem? Na gente. Na forma como a gente reage, na forma como a gente rebate o que o outro fala. Porque a mulher no masculino, ela rebate. A fala vem da pessoa, independente de quem, a pessoa já tá ali, ó, pá, pronta pra dizer, porque ela tá na defensiva. Ela tá tão assim, que ela tá armada. Ela tá com a armadura. No meu livro eu falo da mulher guerreira. Ela tá ali com a armadura,
Então ninguém penetra na armadura aqui, né? E a partir do momento que alguém me joga alguma coisa, eu já jogo a bomba. Porque eu não tô em paz comigo. E como é que eu vou dar paz pros outros, pra minha família, porque é a mulher que conduz isso. É a mulher que vai trazer... é a mulher que vai trazer a paz. Patrícia, eu te entendo. Eu já fui essa pessoa, tá? Acredite. Tem salvação. Digo por experiência própria. Então, quando você tá ali com aquela situação, você não quer mais. Você tá cansada de si mesma. E que bom que vocês que estão aqui acordaram. Que eu digo que o pior não é tu querer mudar. Porque assim, ó, tu pode pensar assim, eu preciso mudar. Tá, eu vou procurar ajuda porque eu preciso mudar. Só que é aquela coisa assim, ó, eu preciso mudar porque estão falando que não me aguentam mais, que o meu temperamento é difícil, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Vou mudar, né? Estão pedindo? Não, gente, não. Não é vou mudar porque estão pedindo. Não. É mude por você. Se transforme por você. Porque pode começar querendo mudar. Porque poucas pessoas falam a palavra transformação. Vocês já perceberam? As pessoas falam mudança. É igual quem quer emagrecer, que fala que perdeu peso. E daí diz, se tu perdeu, tu vai achar. Tem que falar, eliminei. E o universo, ele entende o que a gente fala. Cuide de suas palavras. Aquilo que você fala reverbera de volta para você. Então, cuide das suas palavras. Você pode falar, eu quero mudar. Não. Começa a perceber o que você fala. Eu quero me transformar. Eu quero me transformar numa nova mulher. Olha a força dessa frase. Repitam aí. Eu quero me transformar numa nova mulher. Ai, gente, eu vou chorar. Eu sempre choro. Vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui há tempo sabe que sempre que eu falo com vocês, eu choro. Repitam essa frase. Eu quero me transformar numa nova mulher. É muito forte. É muito poderoso. Porque é real, é genuíno, é do coração. E quando é do coração, quando vem da nossa alma, nada impede. Nada, nem ninguém. Só que nem tudo são flowers, né? Então, o que pode acontecer dentro desse processo da sua transformação, que não temos só coisas boas. Eu vou falar também as coisas ruins que vão acontecer. Que é o mais difícil. As pessoas vão se afastar. As pessoas vão se afastar e você vai se afastar. Fato. Ou quem é da sua família e tal entra na mesma vibração, porque acontece, ou as pessoas vão se afastar. Porque essa mudança é sua, certo? Não é dos outros. Tu não vai obrigar os outros a mudar. Não. Ai, porque eu tô mudando, tu também tem que mudar. Não é assim, tá, gente? Então você tem que começar a perceber que alguns movimentos ruins vão acontecer. Que na verdade não são ruins. Porque quem tem que ficar, fica na nossa vida. Fato. Vocês, não sei se vocês têm amigas que hoje, que eram grandes amigas há muitos anos e que continuam na sua vida, ou até primos, parentes, ou até cunhados, enfim, irmãos. Quem é pra ficar na sua vida, vai ficar. Independente das suas escolhas. Porque as pessoas te amam. Mas será que te amam o suficiente a ponto de aceitar as suas escolhas que são suas? E é aí que vem a peneira. E eu vou dizer que dói. Essa peneira dói. Dói porque tu não foi preparada para isso. Para as perdas. Ninguém tá preparado para perder. Todo mundo só quer ganhar, né? Todo mundo tá só buscando ganhar. E por que a gente sofre tanto quando a gente perde? E eu não tô falando nem de morte, né? Vocês sabem que aqui eu não tô falando de morte. Eu tô falando de perda. Perda emocional. E quando eu fiz o curso de consteladora, de constelação sistêmica, um professor, ele passou um vídeo, lindo o vídeo, tá? Era um desenho, mas a história era a vida da morte.
E sempre que eu faço o método Mulher Preciosa de 21 dias, eu inicio com esse vídeo. Porque esse vídeo, olha o nome, A Vida da Morte. Eu vou contar como é esse vídeo. E esse professor, ele é um professor de cura sistêmica. O que que é? É quando a gente tem uma doença física, tá? Vou dar um exemplo, uma gastrite. A gente tem uma gastrite, mas essa gastrite a gente é emocional. É algo que a gente não quer enxergar lá de trás, dos nossos pais, enfim. E daí, em meio à aula, até não sei se a Erlinda ainda tá aqui assistindo. Não, ela já saiu. Mas em meio à aula, ele passou esse vídeo. E eu lembro que eu tava gravando, porque eu tava assistindo a aula online, e eu gravei esse vídeo. Então eu sempre passo para as mulheres do método Mulher Preciosa. Como que era o desenho? É uns 4 minutos, assim. Não, 4 minutos não. Não lembro. Um minuto, alguma coisa assim. É a morte. Ela vem em formato, assim, de um fantasminha preto. Ela vem. E ela conhece um cervo, que é aquele Bambi, sabe? Bem Bambi mesmo. Lá no meio do mato. E daí ele começa a fugir da morte. Ele começa a fugir da morte. E a morte meio que se apaixona pelo cervo. Ela diz, olha que bonitinho, não vou matar ele. E daí ela fica ali andando junto com ele, só como sombra dele. E ele vivendo. Mas em determinado momento... Esse vídeo é lindo, tá? É desenho, mas ele é bem bonito, é bem emocionante. A morte percebe que chegou a hora dele. Então ela meio que abraça e ele se permite ser abraçado pela morte. Ai, vou chorar de novo. É muito lindo. E eu sempre passo esse vídeo antes de iniciar o método Mulher Preciosa, porque eu falo assim, ó. Pra você deixar o novo chegar na tua vida, você tem que se permitir se despedir do velho. E é isso que é o difícil. É deixar o velho ir pro novo chegar. E esse vídeo é uma analogia linda que ele fez de a gente se permitir deixar algumas coisas irem. Porque a gente muitas vezes não se permite deixar algo. E aqui eu tô falando de padrões, tá? Tô falando é muito figurativo. Não necessariamente que você tem que deixar algo ou alguém ir. Aqui a gente fala de questões emocionais, de padrões, é analogia, tá, gente? É figurativo. Eu sempre falo e eu sou taxativa, seja na mentoria ouro, seja no método Mulher Preciosa, na academia Gast, eu vou falar isso e vocês vão me ouvir falando isso várias vezes. Para deixar o novo chegar, você precisa deixar o velho ir. Não tem como o novo chegar. E acho que 2 lives de Café com Calma atrás, eu falei sobre as portas que a gente tem que fechar. Que é o quê? Sabe quando a gente tá num corredor, que é a vida. E vamos supor que a cada 5 anos tem uma porta que a gente fecha. Porque a gente vai mudando. Então a gente vai passando, vai fechando uma porta. Vai passando, vai fechando uma porta. Quando a gente não fecha essas portas que a gente tá passando ali no corredor da vida, o que acontece? Um corredor de vento. E esse corredor de vento, o que ele te faz? Te derruba. Porque tu pensa 30 anos de vento passando no meio desse corredor, com as portas abertas, com as portas batendo assim, ó, tloft, porque você não fechou as portas. E daí você tá no meio desse vendaval, uou, se segurando, porque são muitas coisas do passado que você tá carregando que você não encerrou. Por que você não encerrou? Não sei. Mas você precisa encerrar. Seja questão emocional, seja algumas pessoas que não fazem mais sentido da tua vida, não sei. Mas você precisa fechar. Volta e fecha essas portas. Reflita aí. Que portas que eu preciso fechar que eu ainda não fechei? Vai lá dentro da sua memória e fecha essas portas. Fecha primeiro uma, depois fecha outra. Não precisa ficar no vento, na ventania. Que foi que eu falei naquela live. Você não precisa ser ventania. Você pode ser brisa. E a brisa, ela é gostosa, ela é suave. A ventania não. A ventania, ela vem e derruba. E você pode ser brisa. Não só pelos outros ou
das pessoas assim, mas brisa pra você? Não, eu sou brisa. Eu sou agora tranquila, não sou mais ventania, fechei as portas, consegui encerrar ciclos interiores, mágoas, traumas que eu tinha, que eu carrego e que refletem nas pessoas, que não tem nada a ver, não tem culpa do que eu passei. Ninguém tem culpa do que você passou, hein? Chinelada de hoje. Ninguém tem nada a ver com seus BOs. Você sim. Então você vai entender, ressignificar algumas coisas que você viveu, que você já deve estar nesse processo. Se você está aqui me ouvindo é porque você já está nesse processo de consciência. E você vai começar a fechar essas portas. Porque daí quando chegar a brisa, que você estiver ali abrindo uma nova porta e vir só aquela brisa suave, você vai identificar, a minha brisa chegou. E sabe quando você vai identificar? Quando você perceber que eu tinha um comportamento assim, quando alguém me falava alguma coisa e agora eu não tenho mais. Opa, eu mudei. Porque a mudança, ela vai vir do nada, assim, ó. Quando você vê, você mudou. Sabe? Quando você vê assim, ó. Opa, eu não sou mais quem eu era. Então você realmente se transformou. Sabe aquela frase que fala assim, ó. Como é que fala? Eu lembro dos dias que eu orei pelas coisas que eu tenho hoje. É exatamente isso. Porque o dia que... Quando chegar esse dia que você é uma nova mulher... Você vai dizer, eu lembro do dia que eu comecei esse processo. E eu lembro, tá? Eu lembro exatamente do dia que eu comecei esse processo. E talvez você também lembre do dia que você realmente percebeu que não dá mais. Agora eu preciso mudar. Porque sempre começa com a gente querendo mudar. E se você lembrar desse dia, quando você tiver fechado as portas, quando você entrar em contato com a sua brisa... Você vai lembrar de tudo que você passou, de tudo que você teve que fechar para você estar onde você está hoje. E você vai simplesmente agradecer a paz que reina na sua vida. Como ela chegou, tu vai dizer, nossa, como é que ela chegou? Oi, tu vê, ó. Vai ficar até assim meio, ó. Porque você buscou tanto, com tanta vontade, que quando chegou, simplesmente, opa, é o meu momento. É o meu momento de serenidade, de tranquilidade. Chegou a minha vez. E é muito engraçado, porque se chegou a minha vez, foi algo que eu senti. Eu falei assim, ó. Nossa, isso que é a tal da plenitude. É isso que é plenitude. É você estar em paz com você. Com a sua transformação, com quem você é. Com quem você se tornou. Principalmente com quem você se tornou. Essa é a tal da plenitude, que a gente às vezes critica num tom pejorativo. Ai, plenitude. Ai, gratidão. Confesso que eu também não gosto muito dessa palavra gratidão, porque o pessoal já usou meio de uma forma pejorativa. Não por mal. Nós temos e devemos ser gratos. Todos os dias. Toda hora. Mas é que ficou manjado a forma como foi falado. Mas... não se sintam bloqueadas de falar isso para as pessoas. Igual eu falei assim, não, eu não tô mais na correria. Eu tô tranquila. Não, foi muito engraçado, porque fazia 1 ano e pouco que a gente não se via. E ela assim pra mim, nossa, Nay, tu até tá falando mais mole, né? Foi muito engraçado. Porque eu sou hiperativa. Eu tenho o TDAH, né, da hiperatividade. Só que como eu me transformei... E eu não tomo medicação, tá? Como eu me transformei, ela falou, nossa, Nay, tu tá até meio mole. E eu digo, tô mesmo, porque eu me transformei. E daí agora, assim, eu tô tranquila. Porque realmente eu acessei esse canal da paz interior. E não que eu não fique estressada em alguns momentos, não. Mas ela percebeu a minha mudança até na minha voz. E vocês vão ver que as pessoas também vão perceber em vocês. E daí toda aquela calma, toda aquela plenitude que você buscou, chegou. E eu desejo muito, do fundo do meu coração, que vocês cheguem
nesse momento, nessa plenitude. E que vocês me contem, tá? Quem quiser o meu livro, A Preciosidade Feminina, pode me chamar aqui depois da live, que eu vou mandar, tem que ser pelo WhatsApp, tá? Porque não cabe o arquivo, o tamanho aqui do arquivo, pelo Instagram. São 60 páginas, bem didático. É sobre realmente uma reconexão com o teu feminino, alguns padrões que vocês viveram na infância com mãe e que fizeram vocês se tornarem mulheres mais masculinas. E as medidas que vocês vão adotar ao longo do dia, da semana, para vocês mudarem, que é aquelas estratégias que eu falei de reconexão com o feminino. Tem algumas, acho que umas 12, não lembro, porque eu escrevi o livro em fevereiro desse ano. Ele é um e-book, né? Não é um livro físico. O próximo vai ser físico. Mas esse é um e-book. Então, eu consigo enviar aqui pra vocês. E depois vocês me contem como vocês estão se sentindo. Em breve vai ter o lançamento da Academia Gast de Feminilidade, que já tem também aqui um Insta, que é @academiagast, que é mulheres que guiam, ajudam, servem e transformam. Por isso que o nome é Gast, porque é algo que todas nós devemos fazer, seja no trabalho, seja com as pessoas que a gente ama. Por isso tem esse nome, guiar, ajudar, servir e transformar. E eu tô muito feliz que vocês ficaram aqui comigo. Estamos aqui há 1 hora conversando. Pra mim isso é muito gostoso, é muito leve. Eu digo que eu amo meu trabalho, tá? Eu amo trabalhar com mulheres, eu já trabalho com mulheres há 20 anos. E sabe que eu percebi que eu fui representante de moda por muitos anos. Que eu era muito mais do que vendedora, eu era terapeuta. E foi aí que eu comecei a perceber, gente, as minhas lojistas, quando eu ia atendê-las, elas querem desabafar, elas querem conversar. Então eu percebi que eu era muito mais terapeuta do que de fato vendedora. E daí foi aí que eu fui também me descobrindo através de outras mulheres. Gente, isso é tão transformador. Eu digo assim, ó, da mesma forma que vocês aprendem comigo, eu aprendo tanto com vocês. Eu me transformo tanto. Tanto que eu digo assim, ó, é uma troca. A vida é troca. É um dar e receber. É uma troca de energia. Então não tem como, eu digo assim, ó, não tem. É impossível sair. Seja da mentoria ouro que eu dou, seja da academia Gast que eu vou lançar. É impossível você não sair transformada. Eu digo, eu dou meu carteiraço. Eu dou meu carteiraço que você vai sair uma mulher transformada. Se essa live hoje, Café com Calma, já fez sentido pra você, você imagina o que é 1 ano de transformação. Se hoje, em 1 hora, você vai receber os downloads, que eu digo assim, ó, agora você vai começar, nossa, eu lembrei daquele dia, eu lembrei desse aqui, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, que eu digo que vai baixando, né? Vai baixando os downloads aqui, ó, de tudo que foi falado. E você vai criando a consciência. Se em 1 hora você já ficou assim, ó, meu Deus, que tanto padrão que eu tenho, que tanta coisa que eu tenho. Imagina o que é 1 ano de transformação. Eu digo, é impossível não sair transformada. E assim, ó, e o meu coração, ele se enche, sabe, que parece que transborda de amor pela transformação de vocês. Porque é algo realmente genuíno que eu vivi. E eu gostaria e busco, por isso que eu criei todos esses métodos, e não só o método Mulher Preciosa, mentoria, academia, para vocês se transformarem da mesma forma que eu me transformei. Porque é algo assim, ó, que eu não sei explicar, tá? É algo assim que transcende, é algo que é o meu amor hoje. Eu digo assim, ó, eu amo o meu trabalho. Engraçado, teve uma mulher que falou pra mim um dia, ela falou assim, ó, Nai, tu vai engravidar até final do ano. Desse ano, no caso, assim, ô Jesus amado, mas meu Deus, eu tenho DIU? Não vou engravidar não. Nem tá nos planos. E hoje eu entendo que, na verdade, era outro tipo de gestação. Era uma gestação da Academia Gast. Nossa, foi algo que depois eu criei a consciência, eu assim, gente, claro. Era algo que estava vindo. E é algo que realmente a mulher, ela gesta, independente de ser um filho, ela gesta projetos, ela tá ali, né, incubando, tá ali dando comidinha até chegar a hora de nascer. É igual vocês no processo de transformação de vocês estão ali alimentando a transformação e botando pra fora. E hoje eu percebo assim, nossa, é verdade, nem toda gestação ela é física.
Existem muitas gestações que são de outras coisas que a gente vive. Então, estou muito feliz por esse nosso momento juntas. Não esqueçam, quem quiser o livro A Preciosidade Feminina, eu envio aqui para vocês. Só me mandar o número de vocês aqui no meu privado aqui no Insta. Obrigada pela companhia. Essa aula vai ficar gravada para quem já é minha aluna, dentro da Mentoria Ouro. E toda terça-feira, 9h30, tem live Café com Calma, tá? Eu fiz hoje porque ontem a gente tava no Beto Carreiro, então eu fiz hoje, quarta, porque ontem, mas é toda terça-feira, 9h30 da manhã, a gente tem o nosso encontro aqui e eu espero vocês terça-feira que vem, tá bom? Um grande beijo, um bom dia, bom almoço, que já tá quase na hora do almoço, pra todas vocês. Beijo!